Mas de repente aquele modelo que era pra tirar as fotos acabou aparecendo. E se aproxima da outra modelo que estava conversando com o Yui e fala pra ela pros dois tirar essas fotos logo pra acabar com isso o mais rápido possível. E pergunta pra ela se depois disso os dois podem sair pra comer alguma coisa. Mas a garota se levanta e pede pra ele esperar. Mas ele acaba colocando o seu braço próximo ao rosto dela, fazendo ela ficar encostada na parede enquanto ele fica perto dela. E o Yui, vendo que a garota estava muito desconfortável, se levanta e fala pro cara parar com isso porque ele tá vendo que ela não está gostando. E o cara pergunta pro Yui a quem que ele está pensando que ele é e vai dar um soco nele. Mas o Yui acaba pegando o braço dele e jogando ele de costas no chão na frente de todo mundo. E fica pensando que agora já era, um cara feio como ele bateu num cara bonito, com certeza agora vai dar problema. Mas todo mundo que estava no shopping começou a gritar falando que o Yui é muito lindo e além do mais ele é um cavaleiro. E aquele outro cara fica sem entender o que está acontecendo e o diretor aparece e fala pra ele que gravou tudo aquilo que ele fez. E que é melhor ele meter o pé dali porque ele não quer mais olhar pra cara dele. E o cara sai todo envergonhado junto com o seu empresário e aquele diretor fala que depois do que ele fez ele não vai conseguir arrumar serviço em lugar nenhum. E o diretor pergunta pro Yui se por acaso ele tem interesse em seguir esse tipo de trabalho. Porque se ele tiver interesse ele pode assinar um contrato de exclusividade e ganhar muito dinheiro. Mas o Yui agradece por essa proposta e fala pra ele que no momento ele não está pensando muito nisso. Mas toda aquela experiência valeu muito pra ele. E o diretor fala que aceita a opinião dele e não vai forçar. E como ele fez todo aquele trabalho pra ele, fica ruim ele dar dinheiro. Então ele vai dar várias roupas que ele mesmo escolheu com seu próprio dedo do tamanho dele. E agradece por toda a ajuda do Yui e aquela garota modelo fala que tá muito ansiosa pra trabalhar com ele de novo. E quando o diretor e aquela modelo estava dentro do carro, ele fala que aquilo tudo foi uma pena porque o Yui ia fazer muito sucesso rapidinho. E a garota olhando aquelas fotos que eles tiraram junto, ela fala que o Yui é muito diferente e queria ver ele de novo. E o diretor fala pra ela que então o Yui conseguiu deixar ela muito abalada mesmo, porque ela tá morrendo de vergonha. E ela fala pra ele que não é isso e que é pra ele parar de graça. E ele fala pra ela que não tá fazendo nada demais, é que tá estampado na cara dela. E o Yui estava na sua casa vendo todas aquelas roupas que ele recebeu e fala que com certeza foi um bom pagamento. E aquela garota que o Yui salvou no outro mundo era uma princesa que acaba acordando e fala pros seus soldados que eles têm que ir encontrar aquele cara. E o soldado fala pra ela que aquele lugar é muito perigoso e ela não pode ir sozinha. Ela fala que não vai, eles vão junto com ela. Então eles acabam voltando naquele mesmo lugar e fica lutando com alguns monstros. Até que de repente o Yui acaba aparecendo e começa a vencer vários monstros naquele lugar. E a princesa se aproxima do Yui e pergunta pra ele se por acaso ele quer casar com ela.